você será cheio da palavra do Senhor, amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus, vamos recebê-lo, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, boa noite meus irmãos, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Que bom que você está aqui, não deixou a chuva te vencer, amém? Glória a Deus. Pastor, mas eu só vim porque só choveu que eu tinha saído só. Então foi livramento isso. Amém? Irmãos, hoje vamos continuar falando sobre oração. Na primeira semana, na terça-feira retrasada, nós falamos sobre o roteiro de oração, né, estabelecido no Pai Nosso. O roteiro é algo que nos ajuda a saber o que orar, não é? A oração do Pai Nosso é uma oração que deve ser praticada no nosso devocional com o Senhor, não é? Jesus diz que a gente deve entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e falar em segredo com o nosso Pai, e o nosso Pai que nos ouve em segredo, Ele vai nos recompensar, amém? Então nem toda oração é para todo momento, não é? Na semana passada nós ministramos sobre os benefícios do orar em línguas estranhas. Nós falamos de 7 benefícios sobre orar em línguas estranhas. Óbvio que não são só aqueles, né? Mas é muito importante nós orarmos em línguas estranhas. O apóstolo Paulo, ele coloca essa oração em um nível de importância quando ele fala assim: eu agradeço porque eu oro mais do que todos vocês em línguas estranhas, oro em mistério. Então se ele, um homem de Deus, não é, agradecia isso, não é por acaso, porque ele entendia a importância, né? Nós somos gratos a algo à medida que aquilo é importante para a gente, traz o benefício para nós, não é verdade? E hoje eu quero falar para você sobre um tema aqui. Eu dei um tema aqui para o que eu vou falar sobre oração hoje, que é a oração da conquista, amém? Repita comigo: oração da conquista. Então a base de toda a nossa conquista no reino de Deus é a oração, amém? Vamos orar então para o Senhor falar conosco? Feche seus olhos. Pai, mais uma vez, Senhor, nós agradecemos ao Senhor porque estamos aqui. Pai, que maravilhosa oportunidade de estarmos aqui, reunidos na Tua presença, para orarmos juntos, para adorarmos juntos, e para juntos, Senhor, meditarmos na palavra do Senhor, Pai. A palavra que procede da Tua boca, que edifica a nossa fé, que é alimento para nós, a palavra que é a água que nos limpa, Senhor, a Tua palavra que nos fortalece, Senhor, a Tua palavra que nos liberta, nos ensinando toda a verdade, Pai, trazendo crescimento e maturidade espiritual para nós. Senhor meu Deus, ensina-nos hoje sobre esse assunto de oração, mas acima de tudo, Senhor, desperta-nos para a oração, Pai. Muito mais importante do que entendermos a oração, é nós orarmos, Pai. Nós somos um povo que não nos falta entendimento, mas tem nos faltado a prática daquilo que entendemos. Então, Senhor, que pelo Teu Espírito, o Senhor opere em nós o desejo de orar, e também opere em nós a prática da oração diária, Senhor. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus, aleluia. Pode sentar no seu lugar. Então hoje eu quero falar com os irmãos sobre a oração de conquista. Quem aqui quer ser conquistador aí? Amém? Mano, conquistador no bom sentido, né, gente? Conquistar aquilo que o Senhor nos chamou para conquistar, amém? Aleluia. Vamos ler então, eu quero ler com vocês. Está funcionando hoje o Data Show ou não? Amanhã à noite essa bagunça de Data Show funcionar e não funcionar acaba. Mas nós vamos trocar toda essa instalação elétrica aqui, ó, que a gente não sabe onde é que está o problema. A gente já tentou resolver o problema, aí mexe num lugar, depois do outro problema. Então a gente vai refazer toda essa instalação nessa parte aqui. Amanhã o eletricista vai estar aí com a gente. Então, né, espero que termine amanhã, não é? Mas vamos lá, irmãos. Quero falar então com vocês hoje sobre oração de conquista.
O nosso texto base para essa mensagem é 1 Timóteo 2, do 1 ao 4. Eu vou ler na Almeida Revista Atualizada. Se você quiser acompanhar, eu insisto que você abra sua Bíblia e acompanhe, porque para você não simplesmente ler, mas ouvir, mas ler também, que é muito interessante. Amanhã eu vou ler na Almeida Revista Atualizada. Diz assim, ó. 1 Timóteo 2, do 1 ao 4, o Eva G, na Almeida Revista e Atualizada. Aleluia. Achou aí, Gi? Glória a Deus. Vamos lá então. Alguém mais já está procurando aí? Vamos embora. Achou já? Vamos lá. Diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Irmãos, o Senhor, Ele nos chamou para sermos conquistadores das coisas do reino, não é? E edificadores do reino de Deus e da igreja, não é? Entenda, o reino de Deus, ele não se limita à igreja. O reino de Deus, ele existe muito antes da igreja. E um dia a igreja vai acabar. Quando é que a igreja acaba? Quando que acaba a igreja? Quando Jesus volta, não é? A igreja se iniciou na subida e vai findar na volta dele, não é? E o reino, ele vai continuar existindo. Nós somos cidadãos do reino e também somos parte da igreja. Hoje, na verdade, não tem como ser cidadão do reino de Deus sem ser parte da igreja de Deus, não é? Então, por isso que eu botei aqui, nós somos conquistadores e edificadores do reino. Quando a gente fala reino, nós também estamos falando da igreja, mas não estamos falando somente da igreja, amém? Então o Senhor nos chamou para sermos conquistadores e edificadores do reino. Ele diz que não fomos nós que escolhemos Ele, mas Ele que nos escolheu para que a gente vá, dê fruto, e esse fruto não se perca. Tanto que a Bíblia tem hora que fala do evangelho da salvação, que é a principal missão da igreja, e do evangelho do reino. E a igreja, ela detém essas duas mensagens, o evangelho da salvação e o evangelho do reino. Amém? E o Senhor diz que a conquista, essa conquista que Ele quer que a gente tenha, que Ele nos chamou para ter, não virá simplesmente através da nossa capacidade humana, mas virá através do Espírito dele. A nossa capacidade humana, ela é importante no processo de conquista, mas o que nos garante a conquista, o que nos dá a conquista é o Senhor, amém? Ele disse, não é, que não é por meio de um poderoso exército, mas sim pelo Espírito dele que nós teremos a conquista, amém? Então nós não devemos querer ter as coisas do reino de Deus sem Deus. A gente fala muito em fazer a obra de Deus sem Deus, não é verdade? Então nós não podemos querer, não é, ter as coisas do reino sem Deus, ter a conquista do reino de Deus sem Deus, ou fazer as obras que nos chamou para fazer sem Deus. E hoje nós vivemos uma síndrome na igreja, não é, uma pandemia que atinge a igreja de todas as nações, de querer fazer a obra de Deus sem Deus, de querer conquistar as coisas do reino de Deus sem Deus, não é?
Porque nós vivemos uma síndrome da falta de oração, uma pandemia da falta de oração, não é? A falta de oração, ela atinge as igrejas de todo mundo, não é? A igreja dessa geração é uma das gerações que menos ora, não é? Até faz bastante coisa, mas não ora. E se nós fazemos, e se aquilo que fazemos não é proporcional ao quanto oramos, isso mostra que fazemos muita coisa para Deus, sem Deus. Isso é uma grande realidade, não é? E hoje nós estamos nessa dinâmica aí de ver uma vida ocupada, que a gente faz um monte de coisa, mas faz sem Deus. Entende? Quando eu estou falando das coisas do reino, eu não estou falando simplesmente das coisas relacionadas à missão da igreja de ganhar alma para Jesus e de ensinar eles a viver na verdade, não é? No texto que nós lemos aqui, diz assim, no versículo 4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, essa obra aqui é uma obra que a gente faz especificamente na igreja, não é? A igreja prega o evangelho da salvação, as pessoas são salvas, e depois que as pessoas são salvas, como vocês, a gente, né, começa a ensinar a verdade, como eu estou fazendo aqui, não é? Para que vocês cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A obra de Deus não se resume à igreja. A obra de Deus está ligada a tudo que Ele criou, e tudo que Ele criou, Ele estabeleceu um plano, sim ou não? Não é? Deus, por exemplo, criou a família, sim ou não? Então Deus tem um plano para a família, sim ou não? Então dentro de cada família há uma obra que Deus quer que o marido e a esposa, o pai e a mãe junto com os filhos façam ali, a vontade dele aconteça. Deus criou os céus e a terra, sim ou não? Deus criou o mundo, não é? Deus criou os reinos da terra, sim ou não? Então há uma obra que o Senhor quer que nós, como cidadãos do reino, embaixadores do reino, façamos. Mas também tem a missão da igreja, não é verdade? Sim ou não? Não é? Então, eu tenho uma missão na igreja, eu tenho uma missão dentro da minha casa, mas eu também tenho uma missão no mundo. Nós somos luz para o mundo e sal para a terra, sim ou não? Então, em cada ambiente desses, Deus quer que eu trabalhe para que a vontade dele seja feita, mas Ele não quer que eu faça isso na força do meu próprio braço. Ele quer que eu faça isso pelo Espírito de Deus. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus, Ele vem nos ajudar nas nossas fraquezas. Tem uma tradução que eu não me lembro qual é agora, eu acho que é a Bíblia Viva, que traduz esse texto assim, o Espírito Santo vem nos ajudar nos nossos problemas diários. Olha só que chique, não é? Eu tenho problemas diários para resolver na igreja. Eu tenho problemas diários para resolver na minha casa, não é? E eu tenho problemas diários para resolver nesse mundo. Esse mundão é cheio de problemas, não é verdade? Nós temos que fazer alguma coisa para ajudar, não é? Então nós não devemos querer ter as coisas do reino de Deus sem Deus. Precisamos discernir que tudo que é de bom vem de Deus. Tudo. Só tem uma fonte daquilo que é bom, tanto para os que creem, como para os que não creem. O mundo não dá nada de bom para ninguém. O diabo não dá nada de bom para ninguém. Tudo de bom que vem sobre o ser humano vem de Deus, independente da fé dele. Tiago 1,16 e 18 fala isso. Não vos enganem, meus amados irmãos, toda a boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes,
em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, irmão, se tudo de bom vem de Deus, né, e Deus é sobrenatural, a nossa principal ação de conquista não deve ser uma ação natural. Precisa, obrigatoriamente, ser uma ação de fé, ser uma ação sobrenatural. A nossa capacidade, os nossos talentos, eles entram nesse processo de conquista, mas o que garante não são eles. O que nos dá a vitória não é ele, não é verdade? A Bíblia diz que se o Senhor não edificar, em vão trabalha aquele que edifica a casa. A Bíblia diz que se o Senhor não estiver vigiando, em vão trabalha aquele que vigia. Não é verdade? Então, se nós não tivermos essa conquista espiritual primeiro, ou seja, se nós não tiver primeiro uma ação espiritual, uma ação de fé, a nossa ação natural não vai ter resultado. E a Bíblia diz que a esperança adiada adoece a nossa alma. Então, olha só, por que tem muito crente desanimado hoje? Por quê? Porque o tanto que faz muita coisa sem uma cobertura de oração. Pensa hoje, olha o tanto de coisa que você fez hoje. Qual foi o tanto de coisa que você fez hoje, que você, antes de fazer, não estabeleceu uma cobertura de oração sobre aquilo? Tudo isso você fez em vão, porque você não fez debaixo de uma cobertura de oração. Você está vigiando sem o respaldo do grande vigia. Você está construindo sem o respaldo do grande construtor, não é? Eu até entendo quando nas coisas, né, que a gente considera naturais da nossa vida, a gente faz isso. Mas eu não entendo quando na igreja a gente faz isso. Porque a gente sabe que na igreja tudo que nós fazemos é extremamente espiritual. Na verdade, tudo é espiritual. Mas na igreja nós conectamos mais ao espiritual, na verdade, não é? Agora entenda uma coisa: ser um bom marido é muito mais espiritual do que natural. Ser um bom pai é muito mais espiritual do que natural. Ser um bom filho depende muito mais de ações sobrenaturais do que espirituais. Ser um bom profissional aí na fora, né, um bom empregado, um bom empreendedor, depende muito mais das coisas sobrenaturais do que as coisas naturais. Essa é uma grande realidade, não é? Nós temos que discernir essas coisas, amém? Porque tudo de bom, em qualquer aspecto da vida humana, independente se a pessoa crê ou não, vem da onde? Não é? Vem de Deus. Não é verdade? A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam toda manhã. Só para quem crê ou para quem não crê também? Para quem não crê, o motivo da raça humana ainda não ter sido destruída são as misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã. Não é? Essa é uma grande realidade. Então tudo, né, até o incrédulo, até o satanista, quando consegue uma coisa de bom, veio de quem? O diabo tenta enganar que foi ele que deu. Mas na verdade veio de onde? De Deus. As pessoas se enganam que foi por causa do esforço. Claro que sem esforço também não tem nada. O esforço entra na dinâmica. Mas a origem é da onde? É de Deus, não veio dele. O esforço é um meio. O esforço não é a origem. A capacidade, não, eu gerei. Você não gera nada, meu irmão. Não entendeu? A nossa capacidade humana, o nosso esforço, a nossa dedicação é um meio pelo qual Deus faz vir dos céus aquilo que nós podemos gerar
aqui na terra, amém? Então não se engane, amém? Não se engane. Então, toda a sua capacidade, todo o seu talento, toda a sua inteligência, todo o seu esforço, não é, sem o respaldo divino, não vai adiantar de nada. Essa é uma grande verdade, não é? Como eu posso então saber se eu estou querendo as coisas do reino de Deus sem Deus? Se tenho ou não uma vida de oração? Meu irmão, ó, se eu quero as coisas de Deus, ou se eu quero as coisas boas da vida, mas eu não tenho uma vida de oração, eu estou querendo ter as coisas do reino de Deus sem Deus. Eu estou querendo fazer a obra de Deus sem Deus. Não é? Então, nós temos que ter esse entendimento. Precisamos ter esse discernimento. Não é? A oração revela o quanto somos ou o quanto não somos dependentes de Deus. Se você orar pouco, né? Você é pouco dependente de Deus. Entendeu? Se você ora muito, você é muito dependente de Deus. Como medir se a oração é pouca ou se a oração é muita? Você tem que colocar na balança o tanto que você orou com o tanto que você tem que fazer. Sabe que as balanças de 2 pratos? Eu tenho tanta coisa para fazer. Bota lá, pesa, né? Você coloca quanto que eu orei. Ou orei por todas essas coisas? Irmãos, olha só, uma vez o Espírito Santo me quebrou nesse negócio. Não é? Vou contar o testemunho de novo, porque eu só tenho esse. Então não enjoa. Antes de me dedicar ao ministério, eu trabalhava na área de química. Eu queria ser professor de química. Eu cursava licenciatura em química na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E eu trabalhei por muito tempo em laboratório de análise química. E teve um tempo, desse tempo, que eu trabalhava desenvolvendo um método analítico para a gente fazer as análises que a gente precisava. Quem lembra aí do mercúrio que colocava aquele vermelhinho que colocava no... Lembra? Então, o nome daquele sal é o merbromino. E na molécula sempre tem um elemento químico que tu consegue medir. Geralmente é um metal, que são os mais fáceis. Nessa molécula de merbromino tem o metal mercúrio, aquele que é o do termômetro, não é? Então eu tinha que botar aquele negócio lá num processo químico para separar o metal e depois fazer uma reação com ele para analisar, e a partir dali eu calculava quanto tinha do sal, só para você ter uma ideia. E eu estava meses tentando desenvolver a técnica que não dava. E eu já era crente. Aí passou um tempo, o Espírito Santo começou a vir um pensamento assim: ora a Deus. E eu pensando assim, mas o que Deus tem a ver com química? O que o criador das moléculas tem a ver com química, né? Burro, né? E me achava inteligente, entendeu? E resistindo, eu tinha uma colega crente também, e uma vez o computador travou, e ela começou a orar para o computador destravar, e eu pensando assim, que fanatismo, o que Deus tem a ver com informática, não é? Olha a burrice do crente, não é? Meu irmão, e sabe que aquele negócio começou a me perturbar? Quem já foi perturbado pelo Espírito Santo aí? E começou a me perturbar o Espírito Santo, entendeu? Aí um dia cheguei em casa, fui fazer a minha oração antes de dormir, cara, aquele negócio, tipo assim, ora, mas, cara, assim, dentro da minha razão, era burrice orar por aquilo. Eu me sentia até, cara, nada a ver, né? Se eu contar para alguém que eu orei, para Deus me ajudar a fazer um método de análise química, nosso Deus, meu irmão, e eu orei, e naquele dia, naquela noite, quer dizer, eu sonhei que eu estava fazendo o negócio lá do jeito diferente. Acordei no meio da noite, antes de eu ser pai, isso era quase impossível, não é? E anotei o que eu acordei, o que eu sonhei. Eu estava fazendo o mesmo método de um jeito diferente, eu anotei, entendeu?
o que eu fiz ali no sonho. Eu fui fazer e deu certo a primeira vez, deu certo a segunda vez, deu certo a terceira vez, não é? Mandamos para um laboratório que certificava através de um método que era de absorção atômica, que é um equipamento diferente, que nós não tínhamos lá, por isso tinha que ter um método de reação química, entendeu? E certificou, meu irmão. Rapaz, Deus é tremendo. A partir daquele momento ali, eu discerni que Deus tem a ver com todas as coisas. Você está me entendendo? Deus, Ele tem a ver com todas as coisas. Então, por que eu estava sofrendo ali? Porque eu tinha uma tarefa na minha vida e eu não estava orando por aquilo. Hoje eu oro até para ir no banheiro, meu irmão. Jesus, vou no banheiro. Você já ouviu falar que tem gente que já morreu sentado no vaso? Pois é, eu oro para ir no banheiro. Jesus, me leva, mas não no vaso. Imagina que situação. Diga, se eu quiser me levar, porque eu esteja, não é vestidinho, bonitinho, não nessa situação aqui, né? Me leva outra hora. Você está entendendo? Então, tipo assim, ó, como que eu meço se a minha oração está muito ou está pouca? Bom, dependendo do que eu tenho que fazer naquele dia, não é? Entendeu? Se eu tenho que fazer muita coisa, eu tenho que orar mais. Se eu tenho que fazer menos coisas, então eu posso orar menos. Mas eu não posso ter uma vida onde eu estou fazendo alguma coisa, né, que esteja descoberta da oração. Porque quando eu não oro, eu vou na força do meu braço. E nós não precisamos de Deus só para as coisas espirituais. Nós precisamos de Deus sim para as coisas espirituais, mas também para as coisas naturais. Não é verdade? Sim ou não? E Deus, Ele quer nos ajudar em todas as situações, em todas as coisas. Amém? Então, a quantidade e a qualidade da nossa oração revela o quanto somos dependentes de Deus e a qualidade dessa dependência. Então, o quanto que eu oro determina o quanto eu sou dependente de Deus. E a qualidade da minha oração, e oração tem qualidade, a Bíblia diz que a gente não recebe porque não sabe pedir, né? Então, se a minha oração não tem uma boa qualidade, o que mede a qualidade da minha oração, a concordância da minha oração com a palavra de Deus. É isso que é a qualidade da minha oração. Quanto mais eu conheço a palavra de Deus, quanto mais eu conheço a vontade de Deus, maior é a qualidade da minha oração. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Olha só. Uma sanguessuga tem dependência? Uma sanguessuga tem dependência? Um parasita tem dependência? Uma dependência total, não é verdade? E a qualidade dessa dependência qual é? Péssima, não é verdade? Sim ou não? A Bíblia fala disso, né? Jesus nos chama para ser filho de Deus, para ser dependente como filho, mas tem gente que se torna dependente como a sanguessuga. Tem um alto nível de dependência, mas a qualidade dessa dependência é péssima, não é? Então, quando a minha dependência a Deus está ligada à minha vontade, essa é uma dependência de uma má qualidade. Quando a minha dependência a Deus está ligada à vontade de Deus, então a qualidade dessa dependência aumenta, não é? Então, quanto mais a minha dependência está relacionada à minha vontade, menor tem qualidade a minha dependência. Quanto mais a minha dependência está ligada à vontade de Deus, maior qualidade tem a minha dependência. Você está entendendo isso? Não é? Você está aqui hoje por quê? Né? Por causa da vontade de Deus ou por causa da sua vontade? Sabe qual a vontade de Deus? Que você seja salvo. Sabe qual é a vontade das pessoas? Não ir para o inferno. Tem uma diferença muito grande de ser salvo e não ir para o inferno, sabia de uma coisa? Não é? O não ir para o inferno envolve algumas coisas. Não é? Eu quero evitar o mal. O ser salvo é outra coisa. Né? Capacete da salvação, né? Pé no chão e mente
nas coisas do alto, olhos fixos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Toda pessoa que está livre do inferno, ela tem os olhos fixos em Jesus? Toda pessoa que está livre do inferno, ela pensa nas coisas do alto? Não é? Isso é muito importante. Amém? Então tem que ser filho de Deus, não filho da sanguessuga. Amém? Vamos então avaliar esse texto aqui, que nós lemos em 1 Timóteo 2, 1, 4. Para aprendermos aspectos importantes sobre a oração da conquista. Uma vida de oração que vai garantir a conquista. Não é uma oração, é uma vida de oração, amém? É uma vida de oração. Não é a oração, é uma vida de oração que vai te levar à conquista, não é? E por que nós vamos avaliar esse trecho aqui? Para a gente aprender a orar. Porque nós precisamos aprender como orar. E também orar com a motivação certa. Então, a Bíblia nos fala o que pedir, como pedir e o porquê pedir. Quando a gente une essas três coisas, então nós temos, nesse caso aqui, oração na conquista. Tem a oração lá a Bíblia tem vários tipos de oração, amém? Nos dá princípios para a gente fazer várias coisas. Tudo que a gente tem que fazer tem que ser regado com oração, não é? O que pedir, como pedir e por que pedir. Tiago 4, do 2 ao 3, fala assim, vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Isso aqui é os conflitos que vêm da insatisfação, não é? Quem aqui já passou pelos conflitos consigo mesmo e com os outros por causa da insatisfação? Não é? Começa a reclamar, começa a murmurar, já coloca a culpa no outro, daqui a pouco já estão se quebrando todo. Aí já viu, né? Misericórdia. Por isso brigam e lutam. Brigam aqui é discussão. Lutar aqui é sair no pau mesmo, porrada. Entendeu? Aí ele diz assim, não conseguem o que querem, porque não pedem a Deus. Então, olha só, aqui ele está dizendo que um dos motivos do nosso fracasso é a falta de oração, é a falta de pedir, simples. Esse é o primeiro motivo da nossa vida sem o resultado que a gente deseja, acima de tudo que Deus deseja, amém? Aí ele continua, e quando pedem, não recebem, porque seus motivos são maus. Então, o segundo motivo de fracasso aqui, não é que primeiro que a gente não pede tudo, a gente só pede meia dúzia de coisas, só que a gente precisa de muito mais, não é? E ainda, aquilo que a gente pede, que já é pouco, ainda pede um mal. Pensa só que desgraça, meu irmão. Misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Quando então que o Senhor classifica um pedido nosso como mal? Quando a gente está pensando primeiro na gente. São pedidos movidos pelos nossos desejos próprios e pelas nossas próprias satisfações. Aí é mal, não é? Vamos então, nós lemos aqui em Efésios, em 1 Timóteo 2, do 1 ao 4, são 4 versículos, né? Vamos começar a avaliar, não é? Eles de baixo para cima. Vamos falar primeiro sobre o versículo 4. O versículo 4 fala assim, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, olha só, o apóstolo Paulo, ele está aplicando os princípios de conquista à salvação de almas. Mas estes princípios de conquistas não se aplicam somente à salvação de almas. Qualquer coisa que você quiser conquistar do Senhor, você precisa usar os mesmos princípios.
Amém? Você entendeu aí? Então, meu irmão, mas entenda uma coisa, a salvação de almas é a maior conquista que nós podemos ter através da oração. É o mais alto nível de conquista. Mais alto nível de conquista. Mais alto nível de conquista. Então, olha aqui para mim. Se você consegue ter uma dependência de Deus, a fim de conquistar almas para Ele, meu irmão, as outras coisas vão fluir mais. Não é? Vão fluir mais. O que é mais fácil? Arrumar gente para ir ver um jogo de futebol ou para ver na igreja? É mais fácil ir no jogo de futebol, na verdade. Né? O que é mais fácil? Um amigo seu acertar os convites para ir no mercado, só para andar com você, ou vir na igreja? Hã? No mercado. Não é verdade? Então, e essa conquista aqui, não é só a conquista da salvação, é a conquista da salvação e levar as pessoas ao pleno conhecimento da verdade. Porque, na verdade, a nossa conquista não é só aquela pessoa que a gente consegue fazer ela crer em Jesus para ser salva. Se ela não crescer no pleno conhecimento da verdade, ela vai ser uma conquista temporária. E aquilo que é temporário, nós podemos, assim, classificar como conquista? Sim ou não? Quem já teve aqui um emprego temporário? Você se sentiu empregado de verdade? Não, hã? Não! Porque não dá para, né, para certificar como conquista. Então tem pessoas aqui que eu já classifico como uma conquista. Tem pessoas aqui que ainda, se não mudar, é temporário. É uma verdade. Entendeu? Se a pessoa não cresce no conhecimento da verdade, ela vai se frustrar. E uma hora ela vai nos deixar. Porque para a pessoa ficar, ela tem que conseguir de fato ver como filho de Deus. A Bíblia diz que o escravo nem sempre está com a família, mas o filho sempre está com a família. E o apóstolo João fala que aqueles que nos deixam, né, se tornam uma evidência para a gente saber que na verdade eles nunca foram do nosso grupo falando de igreja, do grupo dos filhos de Deus. Você está me entendendo? Tem um ditado gospel que revela isso, né? Que diz que as pessoas que saem da igreja por causa de pessoas, elas nunca tiveram na igreja por causa de Deus. Isso é uma grande realidade. Entendeu? Não está escrito na Bíblia assim, mas é um ditado que tem 100% de respaldo bíblico. Não é? Por quê? Porque ela não chegou no pleno conhecimento da verdade, não é? O Senhor não quer simplesmente frutos, eles querem frutos que permaneçam. Aí é que está a diferença entre aquilo que você conquista pela força do seu braço e aquilo que você conquista pelo Espírito. O que é pelo Espírito vai permanecer. O que é pela força do seu braço é temporário. Você está entendendo? Não dura para sempre. Aquilo que você conquista firmado na palavra, permanece. A Bíblia diz que tudo passa, mas a palavra permanece. Mas aquilo que você conquista fora da palavra, meu irmão, não vai permanecer. Isso é uma grande realidade. Por isso que a oração é a chave da conquista. Amém? Vamos lá para o verso 4 de novo. Então, na verdade, todas as nossas conquistas envolvem pessoas. Meu irmão, olha só. Não existe conquista na vida da gente que não envolva conquistar gente. Sim ou não?
não existe conquista na vida da gente que não envolva conquistar gente. As conquistas ministeriais envolvem o quê? Conquistar gente. As conquistas familiares envolvem o quê? Conquistar gente. As conquistas profissionais envolvem o quê? Conquistar gente. Se você é uma pessoa que não sabe conquistar gente, você está fadada ao fracasso. Há uma vida sem conquistas duradouras. As que você tiver serão temporárias, serão instáveis, né? A Bíblia diz que o homem que ouve os ensinamentos de Jesus e os coloca em prática é comparado a um homem sábio que constrói a sua casa na rocha. Pode acontecer o que acontecer, meu irmão, não é? A casa vai permanecer, sim ou não? Está escrito, não é? Meu irmão, e quem não ora, está colocando em prática o que aprende de Jesus? Não. Já começou errado. E tudo que começa errado, meu irmão, é impossível. Meu irmão, tem crente, não é só crente. O ser humano é muito esquisito. O ser humano é muito cabeçudo, burro. Entendeu? Tem gente que acha que vai começar uma coisa errada. Não é? Não, pastor, mas tem um ditado que Deus escreve certo por linha torta. Mas tem que louvar, pastor. Tinha um homenzinho torto, morava numa casa torta. Aí a pessoa começa torto. Geralmente, olha só, a gente tem que aplicar o princípio do oleiro para ver como é que vai acabar as coisas. Se o oleiro vê um vaso que não está do jeito que quer, o que ele faz? Ele desmancha. E o que é desmanchar o vaso? É tudo que for edificado vai ter que ser destruído. Só que, né, às vezes você edificou muita coisa na sua vida aí. E para o senhor fazer de novo, filho, ele tem que desmanchar tudo. Ele não sai. A Bíblia diz que o oleiro não sai reformando o vaso. Ele quebra tudo e faz de novo. Por isso que tem muito crente sendo quebrado aí, completamente. Para ele fazer de novo, porque começou torto. E se começou sem oração, como é que começou isso aí já? Isso começou torto, começou errado, não é? Entendeu? Aí, meu filho, aí não tem muito o que fazer, entendeu? Não é? Você sabe, irmão, olha só, o que me entristece às vezes numa vida pastoral, posso abrir meu coração para vocês aqui? É que às vezes a gente fica mais juntando o caco dos irmãos do que de fato trabalhando para Jesus edificar a vida de vocês. Porque vocês começam errado, aí vem todo quebrado, aí a gente junta, não é? Ajuda para Jesus fazer de novo, entendeu? Aí daqui a pouco começa errado de novo, a gente só pega a hora de quebrar, que daí, né, quando está bom, se afasta, né? Aí daqui a pouco vem de novo todo quebrado. Eu não estou dizendo se afasta da igreja, se afasta do pastor mesmo, se afasta do líder, se afasta daquela pessoa que está te conduzindo, entendeu? Aí a gente fica só juntando o caco, só juntando o caco, só juntando o caco. Ah, vocês têm que ter misericórdia de mim, né, irmão? Então, a nossa grande e maior conquista, não é, sempre está ligada a pessoas. Quando você mede o seu sucesso pelas coisas que você ganha com o seu trabalho, você está fracassando no reino. Mas quando você mede o seu sucesso pela ajuda que você dá às pessoas, principalmente aos mais necessitados, você então terá sucesso no reino. Qual a diferença do sucesso que vem do reino de Deus para o sucesso que vem do reino natural? O do reino de Deus, ele permanece. Ele é edificado sobre a rocha. O que vem só da sua capacidade,
você está construído em cima da areia. Você está entendendo? Então, essa é uma grande realidade que nós temos que discernir na nossa vida. Amém? O verso 3 fala assim, presta atenção. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Não é? Então, o verso 3 diz que quando eu cumpro o verso 4, quando eu entendo que a minha maior conquista é conquistar pessoas, e eu conquisto pessoas quando primeiramente eu penso no bem delas e não no meu. A Bíblia diz que aquilo que eu faço se torna aceitável a Deus e Deus se agrada. Eu quero que você foque aí nessa palavra aceitável, não é? E a gente vai pular lá para o início da Bíblia, na vida de Caim e Abel, não é? Deus aceitou a oferta de Abel. Mas por que Deus aceitou a oferta de Abel? Que primeiramente tinha aceitado o próprio Abel, não é verdade? E Deus rejeitou, não aceitou a oferta de Caim. Por quê? Porque antes já havia reprovado o próprio Caim. Gente, aquilo que nós fazemos a Deus e não é aceitável a Ele, nós não recebemos recompensa dEle. E o grande sucesso da nossa vida não está ligado ao fruto direto daquilo que fazemos, mas está ligado à recompensa que Deus nos dá por aquilo que fazemos. Vamos dar um exemplo. Digamos que eu ganhei o Marcos para Jesus. Entendeu? Eu ganhei ele para Jesus. E fiz dele um pastor. Ele já era um pastor que eu não conhecia ele, mas digamos. O grande resultado que eu vou ter dessa conquista é o resultado que ele vai gerar por ser pastor? Não. É a recompensa que Deus vai me dar. Ele ser pastor é bom, eu fico grato. Mas o que vai fazer diferença na minha vida é a recompensa por eu ter feito do Marquinhos um homem aceitável a Deus. A recompensa que vem de quem? De Deus. Por isso que tudo que a gente faz, nós temos que focar uma recompensa. Qual? A de Deus. Eu quero ser um bom marido, porque eu quero agradar a Leia, a fim de que ela cozinhe para mim, coce minhas costas, lave minhas roupas, todo dia me dê um sorriso. A recompensa, eu espero, acima de tudo, de quem? Do Senhor. Você já viu homem casado com uma mulher assim fantástica e infeliz? Você já viu mulher casada com um homem fantástico e infeliz? Meu irmão, tem uma frase atribuída a John Wesley que ele fala, dizem que é ele que disse. Diz que ele disse assim, se Satanás tem uma irmã, eu casei com ela. John Wesley era infeliz? Infeliz? Não. Rapaz, Deus recompensou esse cara. Não é verdade? Rapaz, Deus recompensou John Wesley, velho. O nome dele é famoso. Deus fez do nome dele um nome famoso. Você está me entendendo? A recompensa não veio da esposa dele. A recompensa veio de Deus. Claro, né? Que Deus vai usar as pessoas para abençoar a gente, sim. Mas acima de tudo, tudo que fazemos, nós fazemos para ser aceitável a Deus ou aceitável para os homens? Para Deus, irmão. Importa a quem? Agradar a Deus ou aos homens? A gente não quer desagradar as pessoas. Não quer. Mas se tiver que desagradar, para agradar a Deus, paciência. Se agradar, bem. Se não agradar,
Amém. Fazer o quê? Acima de tudo, nós temos que esperar as recompensas de Deus, não é? Por que hoje os crentes estão fracassando em ser recompensados por Deus? E a grande chave para o seu crescimento não é o resultado direto do seu trabalho, é a recompensa que vem de Deus. Por quê? Porque a gente se limita com relação àquilo que as pessoas vão pensar. É ou não é verdade? Deixa eu contar um segredo para vocês. Meu irmão, eu amo todos vocês, amém? Não entenda mal o que eu vou falar. Mas se eu fosse me deixar dominar pela preocupação de ser mal interpretado, você acha que eu ia expressar aqui publicamente a minha posição de fé com relação à política? Não. Porque o brasileiro tem preconceito. O crente brasileiro tem preconceito. Eles acham que eu estou falando de política, mas eu estou falando de fé. Eu não consigo negar, eu não consigo não ter uma posição que eu sei que eu tenho que ter. Rapaz, eu tenho que dormir bem, acima de tudo é com quem? Olha, eu quero dormir bem com a minha esposa, eu quero dormir bem com vocês, mas acima de tudo, eu quero dormir bem com quem? Com o Senhor. O meu sonho é poder deitar minha cabeça no travesseiro pensando assim, rapaz, os irmãos da igreja estão tudo pensando bem de mim, minha esposa está pensando bem de mim, os meus pastores estão pensando bem de mim, e Deus está pensando bem de mim. Seria assim, sabe, a realização total. Seria. Mas é difícil. Você está entendendo? É difícil, meu irmão. Não é? Dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Verso 13, então, né? Tem que ser aceitável. Por quê? Porque se é aceitável, vem a recompensa que vem do alto. E as nossas grandes conquistas vêm da recompensa que vem de Deus. Verso 2. Diz assim, ó. Cadê? Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Irmãos, esse 2 aqui quebra muito crente. Por quê? Porque o contexto social é muito importante para a nossa conquista. Porque Deus diz uma coisa para você. Uma pessoa que não se preocupa com o contexto social de uma nação é uma pessoa que não gosta de alma, não gosta de gente. Porque quem gosta de gente preocupa-se com o contexto social de uma nação. E o contexto social de uma nação, ela é determinante para qualquer tipo de conquista que a gente vai ter. Então, o contexto social de uma nação é determinante para a conquista da igreja. O contexto social de uma nação é determinante para a sua conquista familiar, para a sua conquista profissional e para a sua conquista financeira também. Sim ou não? Irmão, se as coisas socialmente vão bem, as outras coisas todas vão bem. Agora me diz uma coisa, de quem é a grande responsabilidade para que as coisas das sociedades vão bem? Da igreja. De quem? Da igreja. Porque, meu irmão, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Não está dizendo feliz a nação cujo todo mundo é crente, mas a nação que respeita os princípios divinos. Hoje, você sabe qual é a maior crise que a gente vive no mundo? Quem sabe aí? É crise política, é crise financeira, é crise alimentar, é crise sanitária ou é a crise moral? Deixei por último para te dar a pista. É a crise moral. Quando a gente pensa em crise financeira, a gente pode botar a culpa é dos economistas. Quando a gente pensa em crise sanitária, a culpa é do sanitarista. A crise política, a culpa é dos políticos. Não é? Entendeu? E quando a crise é a moral?
Quem é o guardião da moral? Quem é o atalaia que Deus colocou para vigiar a moral e os bons costumes do mundo, sendo luz para o mundo e sal para a terra? Quem? A igreja. Não é verdade? A igreja. Irmãos, quanto mais dificuldade as pessoas vivem, quanto mais dificuldade as pessoas passam, mais dificuldade a gente vai ter para conquistar ela, seja lá por que for. Não interessa. Você está me entendendo? Um país com muita dificuldade, todo mundo sem grana, você vai ter mais facilidade ou mais dificuldade para arrumar um emprego? Mais dificuldade ou mais facilidade para empreender? Mais dificuldade. Você vai ter mais dificuldade e mais facilidade para estabelecer uma família saudável? Hã? Meu irmão, a Bíblia diz que quando a dificuldade aumenta, as pessoas esfriam mais rápido para tudo. Elas desistem mais fácil. Desistem mais fácil. Quanto maior dificuldade social, mais divórcio tem. Quanto mais dificuldade social, mais desemprego tem. Quanto mais dificuldade social, mais difícil é da igreja ganhar alma para Jesus. Essa é a grande realidade, meu irmão. Entendeu? Ah, pastor, não tem nem para esse mundo, um mundo que se exploda. Só que o mundo não se explode sozinho. Explode as pessoas que estão nele também, não é verdade? Não é? Então, por isso que o apóstolo Paulo diz que nós temos que orar pelas autoridades, pelos governantes. É por isso, por exemplo, que nós, como igreja do Senhor no Brasil, estamos fazendo 21 dias de jejum de oração pela nossa nação. Irmãos, eu sei que eu vou ter que orar pelo presidente, seja ele qual for. Eu vou orar por um presidente, meu irmão, que quer aprovar aborto. Eu vou orar por um presidente que quer legalizar a droga, que quer descriminalizar o crime. O cara quer descriminalizar o crime, cara, pensa. Vou ter que orar por um pastor que por um presidente que vai taxar a igreja. Vai ficar mais difícil. Eu tenho que orar, mas eu vou orar com vontade de mandar ele morrer. Mas vou ter que orar, olha a dificuldade. Ah, pastor, mas eu não estou nem aí. É porque você não entende a obrigação da igreja. Porque se você entendesse a obrigação da igreja, irmãos, olha só, vou dizer uma coisa para você. Por que as pessoas escolhem mal seus cônjuges? Porque não entende a obrigação que tem com relação a eles. É só olhar lá. Se as irmãs entender que você tem que ser obediente a esse homem que você vai casar, você vai escolher melhor. E se o homem entender que ele tem que amar essa mulher que ele vai casar, e o que representa amar, vai escolher melhor. Que, meu irmão, olha só, ser obediente a uma pessoa certinha já é difícil, porque a nossa natureza é uma natureza de desobediência. Imagina para um cara todo avacalhado. Amar qualquer pessoa já é difícil. Agora imagina amar a irmã do diabo, que nem João Wesley teve que fazer. A irmã do Satanás. O diabo era o cunhado dele. Entendeu? Ele não disse que era filha, porque cunhado é menos relevante do que sogro. É verdade. Tá doido, mano. Sogro está na linhagem de honra, cunhado não. Cunhado não é parente. Vocês entenderam o contexto social do negócio aqui? É importante. As pessoas não, a igreja não se liga nisso, não é? E entenda uma coisa, ó, as tribulações que a gente passa pela irresponsabilidade social da igreja são diferentes das dificuldades que vão vir pela grande tribulação. Você está entendendo?
Grande tribulação é uma coisa. Isso é inevitável, vai acontecer, a gente fizer o que fizer. Agora, a dificuldade que a gente deixa gerar, porque nós somos permissivos com uma crise moral, é diferente, irmãos. Uma coisa, tem crente que está confundindo dificuldade da grande tribulação com as dificuldades geradas pela irresponsabilidade da igreja. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Que tem gente dizendo aí que a dificuldade que passa aí já é a grande tribulação. Não, vai estudar a Bíblia. Vai fazer o quê? Estudar a Bíblia. O sangue de Jesus tem poder. Verso 1 agora, olha o que diz no verso 1. Que agora aqui é a cereja do bolo, amém? Verso 1. Diz assim: antes de tudo, fazer o quê? Antes. Não é durante e nem depois, é antes. É antes, amém? Antes de tudo. Tem gente, meu irmão, que tem oração, antes, quando ora antes é a oração da fé. Quando ora depois é a oração de desespero, porque já deu errado. Aí, ai meu Deus do céu. Você está me entendendo? E a Bíblia fala de duas orações: a oração da fé e a oração do justo. Fala assim, oração da fé. A oração da fé é a oração antes. A oração que vem depois é do desespero. E a oração que vem durante é a da insegurança. Você está no meio do negócio, lembra que não... Meu Deus, não orei aí, que medo, vou orar agora. Não é verdade? Olha, eu sempre oro quando vou viajar. Eu sempre oro de tudo. Mas vou viajar, eu oro por todo o sistema do carro. Se eu tomo esse carro em tuas mãos, Pai, guarda o sistema mecânico, pneumático, elétrico, eletrônico, tudo. Oro pelos cachorros, pelos bichos na pista, nas curvas, para a direita, para a esquerda, subida, descida, buraco, aquaplanagem. Eu oro por tudo, meu irmão. Uma vez eu estou indo aqui para São Paulo, me lembrei que não orei, me deu aquele medo, eu fiz a oração do medo. A oração da insegurança. Ai, meu Deus, que medo, vai que eu caio, vai que eu rode aqui agora com esse carro. Já orei. Mas se eu tivesse orado antes, é a oração da fé. Não é verdade? Então, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática da súplica, fala assim, súplica, fala súplica, orações, intercessões e ação de graça, em favor de todos os homens. Aí ele dá uma ressaltada especial ali, nos líderes, porque o contexto da liderança é muito importante, tanto da igreja como social, não é? Aqui ele fala de 4 tipos de oração, fazem 4 tipos de oração. Não existe só 4 tipos, mas aqui está falando de 4 tipos de oração. Ele está falando da oração de súplica, da oração que ele chama de oração, eu vou explicar que oração é essa. Slow motion. Ele está falando da oração de súplica. A gente vai ser vigília hoje, amém, irmão? Até amanhã. Então, oração de súplica, oração de oração, oração de intercessão e oração de ação de graça. São 4 orações. Amém? E tem que fazer isso em favor de todos os homens. Então precisamos fazer esse tipo de oração por todas as pessoas. A primeira oração que ele fala é a oração de súplica, fala assim, súplica. A palavra-chave aqui na oração de súplica é a compaixão, fala assim, compaixão. O que é compaixão? O que é compaixão? Como? Sentir pelo outro. A gente olhar para a situação da pessoa
e sentir o sofrimento dela, e sentir o problema dela, e sentir a dor dela. Não é que eu estou sentindo a dor, não é? Eu ter uma noção do que ela está passando, eu me compadecer dela. Empatia é gostar, é compaixão mesmo. A palavra é compaixão. Compaixão, né? Se compadecer da pessoa, não é? Então eu tenho que fazer um tipo de oração que é motivado por eu olhar para a dificuldade das pessoas e eu me compadecer delas. Eu me colocar no lugar delas para imaginar o que elas estão passando, o que elas estão sentindo. Você está me entendendo? E aí eu pedi para elas, pedi a Deus em favor delas, com base naquilo. Você está me entendendo? Então, digamos que o pastor Marquinhos está passando com um problema com a filha dele. Ele está com um filho doente. Eu tenho 2 filhas e as 2 já tiveram doente. Então eu sei o que sente um coração de um pai quando um filho está doente. Quem lembra aí, não é? A Lara, há uns 3, 4 anos atrás, ela quase morreu. Teve na UTI em estado assim, gravíssimo. Entendeu? Não é? Eu sei o que eu senti. Mas mesmo que não tivesse passado, dá para imaginar. Quem já imaginou perder um filho aí? Não, é uma desgraça. Entendeu? Então, com base, né, eu vou me conectar ao sentimento dele, eu vou me conectar à necessidade dele, eu vou me conectar à dificuldade dele, e eu vou orar a Deus, pedindo a Deus por ele. Isso é compaixão. O problema é que quando nós pedimos algo para Deus fazer na vida dos outros, a gente pensa mais na gente do que nos outros. É ou não é verdade? Não tem compaixão. Irmãos, a compaixão é o princípio do milagre. Fala assim, a compaixão é o princípio do milagre. Deus só vai liberar poder para mudar a vida de alguém através da sua vida se você se compadecer daquilo. Por exemplo, se você é uma pessoa que vê alguém doente e você não está nem aí, Deus nunca vai te usar para curar ela. Nunca Deus vai fazer um milagre de curar alguém. Mas quando você orar por alguém doente e você se compadecer dela, meu irmão, rapaz, que terrível essa pessoa está passando, e você realmente for movido por compaixão e colocar a mão nela, meu irmão, a chance de Deus curar aquela pessoa através da sua vida é muito grande. A compaixão é o princípio que libera o milagre de Deus através da sua vida. Então a súplica, quando nós suplicamos a Deus por alguém, Deus, por favor, Deus ajuda, Deus, olha a necessidade dele, olha a situação dele, movido por compaixão. Você está me entendendo? Não é? É diferente de você orar para que Deus livre, guarde uma pessoa, porque você está pensando em você. Gente, um cristão pode fazer muito isso, não é? Tem gente que fala assim, ó, pastor, eu não gosto de orar por enfermo. Por quê, filho? Porque, pastor, imagina se eu vou lá, oro e a pessoa não é curada. Você está pensando no doente, você está pensando em você? Você está pensando em você. Você está pensando na vergonha que você vai passar. Não é verdade? Tem um tipo de crente também que não vai orar pelos doentes de medo de pegar a doença para ele. Eu acho que é mais burrice ainda, né, irmão? Na época da Covid, vi muito disso, sabe? Vou orar por fulano, porque senão vai passar. Verdade. Sangue de Jesus tem poder, né? Está pensando nele.
Você morrer lá. Irmãos, uma vez o missionário Paulo, o nosso saudoso missionário Paulo Roberto Rezende, me contou um testemunho. Ele contou aqui na igreja também. Não sei se você se lembra. Que ele foi visitar um leprosário. E lá dentro do leprosário tinha uma mulher cristã, leprosa, que cuidava dos leprosos. E Deus usou ela para curar leproso lá. Aí ele perguntou para ela assim, mas a senhora já orou para a senhora ser curada da lepra? Ela falou assim, eu não quero ser curada. Porque se eu for curado, eu vou sair daqui. E se eu sair daqui, quem que vai cuidar desses que estão aqui? Cara, isso é compaixão. Isso é compaixão. Irmão, olha só. O grande sucesso da sua vida está em você resolver o problema da vida dos outros. Quer ver uma coisa? Eu contei esse testemunho um dia desse aí, não é? Nos Estados Unidos, uma família de crente, vendo o crescimento da população, começou a se preocupar com a segurança alimentar. Rapaz, o povo está crescendo e a produção de alimento não está crescendo igual. E essa família de crente identificou que o que limitava a produção de alimento, de grãos, né, que a base da nossa alimentação são grãos, né, entendeu? Era a colheita. A colheita era feita manual. E esse cara começou a trabalhar para buscar uma ideia no Senhor para aumentar a efetividade da colheita. Ele não conseguiu. O filho dele deu continuidade a isso, e o filho dele conseguiu fazer um projeto e inventou a colheitadeira. Você sabe qual empresa que essa família deu origem? Você sabe que eu já contei, a New Holland, a maior empresa de colheitadeira do mundo, cara. Esses caras enriqueceram, mas eles queriam ficar ricos? Com paixão. Você está me entendendo? Com paixão. O sucesso vem de pessoas. Mas como que eu vou ser bem-sucedido com pessoas se eu não tenho compaixão delas? Se eu não orar, movido por compaixão? Esse cara eu tenho certeza, porque era crente, começou a orar. Senhor, dá uma ideia para me ajudar o mundo. Rapaz, a família dele é nada no dinheiro hoje, esses caras. Em direitos, em royalties, direitos autorais, sei lá como é que funciona esse negócio que eu não entendo direito. Você já pensou uma coisa dessa? Não é? Então, você quer ter sucesso na sua vida? Identifique na sociedade aí um sofrimento que você possa sanar nas pessoas. E peça inspiração a Deus para fazer alguma coisa, mas não pensando em ficar rico. Pensando em ajudar as pessoas. A riqueza é recompensa, porque o que você vai fazer é agradável ao Senhor. Amém? Você sabe que todos os padrões que a gente tem de garantia de consumidor foi estabelecido por esse cara que inventou a colheitadeira hoje, você sabe? Esse negócio de troca, de devolução, de prazo, sabia disso? Tudo foi estabelecido por esse cara aí. Entendeu? Por quê? Porque o negócio dele era ajudar as pessoas a colher para acabar com a fome no mundo. Ficou rico. Segundo aqui é a oração que ele fala. Que oração é essa? Né? Se você pegar lá no grego lá, essa palavra fala de orações que eram feitas em locais de reunião. Naquele tempo, nas sinagogas. E cidades que não tinham sinagoga, geralmente eles se reuniam em lugar que tinha água. Por quê? Porque os judeus precisavam fazer a cerimônia da purificação, para poder ter os ritos sagrados dele. Né? Por exemplo, para qual lugar da cidade que Paulo foi quando evangelizou Priscila? Onde tinha água. Né? E Priscila e Áquila se tornaram dois grandes líderes da igreja daquele tempo. Então essa oração aqui,
A palavra-chave aqui é unidade, fala assim, unidade. É aquela coisa assim que faz você querer estar com os irmãos para orar por algo maior do que você. Não é? Irmãos, qual é a dificuldade que as pessoas têm de congregar hoje? Elas pensam mais em si do que nos outros. As pessoas gostam mais de estar sozinhas do que estar em grupo. A Bíblia diz lá em Provérbios que quem não gosta de andar no meio das pessoas, assim, da galera, é egoísta e pensa-se só em si. Você está entendendo? Isso é uma grande realidade. Então, a chave aqui, a palavra-chave aqui é unidade, é união. A unidade e a união nos levam a não colocar os nossos interesses em primeiro lugar. Quando nós colocamos o nosso interesse em primeiro lugar, perdemos a verdadeira conquista em qualquer área da nossa vida. Então, o Senhor, em cada área da sua vida, Ele tem uma conquista que é a verdadeira conquista que Ele tem para você, que é o plano que Ele tem para você, que Ele quer te dar através daquilo. Então, por exemplo, tem coisas que Deus quer te dar através da congregação, sim ou não? Tem coisas que Deus quer te dar através do seu casamento, da sua família, da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos. Tem coisas que Deus quer te dar através do seu trabalho que você faz aí fora. Mas se você coloca os seus interesses em primeiro lugar em cada uma dessas áreas, você até vai ter alguma coisa, mas você vai perder a verdadeira conquista. E eu vou dizer uma coisa para você. Igreja acaba não valendo a pena se a gente não tem a verdadeira conquista. Casamento acaba não valendo a pena se a gente não tem a verdadeira conquista. Se cansar e se esforçar nessa terra aqui, meu irmão, acaba não valendo a pena sem ter a verdadeira conquista. Por isso que a pessoa tem depressão, desânimo, angústia, suicídio e tantas outras coisas por aí. Eles acabam chegando à conclusão que a vida não vale a pena. Não vale a pena ir na igreja, como é que está a minha vida? Não vale a pena ser casado, como é que está a minha vida? Não vale a pena estar nesse mundo, vou me matar então. Vou me esconder numa caverna, não é? Na caverna da imoralidade, na caverna dos vícios, na caverna da indigência. As pessoas se escondem. Você está entendendo? Fogem do mundo, para o mundo que eu quero descer. Essa é a realidade. Né? Marcos 8,35 diz assim, pois quem põe seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo, por minha causa, e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. Gente, cá para nós, esse culto aqui seria mais legal com menos gente ou com mais gente? Então quem não veio não pensou na gente. E quando você não vem, você também não pensa na gente. Que é muito mais legal quando tem mais gente. A pessoa que não vem, a pessoa que não tem fidelidade a culto, ela não tem preocupação com a congregação. Ela não está aqui por causa da congregação. Ela está aqui por causa dela. É uma realidade, irmão. Você pode inventar a justificativa e a desculpa que você quiser, irmão, mas você só está tapando o sol com a peneira. Só que a peneira tapa o sol só para você. E mal e mal ainda, né? Tipo assim, né? Você acredita, se eu botar uma peneira na minha frente assim, não vai tapar, vai fazer uma sombrinha, vai ou não? Mas quem está do meu lado? O sol continua brilhando, a verdade continua aparecendo. Você só está enganando a você mesmo, independente da sua razão, da sua desculpa, do seu motivo. Te amo igual, oro por você igual, não é? Mas existe uma evidência. Aí você vai perder a verdadeira conquista, né? Por quê? Porque você não está aqui por causa do reino. Você não está aqui preocupado com o corpo. Você é mais importante do que esse corpo aqui. Esse corpo é mais importante que você. Quem serve quem aqui? A igreja é mais importante, não é verdade? Não é?
Então, nós temos que ter então nós temos que orar pelos propósitos do coletivo. Então, quer ser abençoado dentro de casa? Ore em favor da família. Não ore pela família em seu favor. Ore em favor da igreja. Não ore pela igreja em seu favor. Ore por esta terra, por esta nação, por este mundo. Mas não ore. Ore pelo mundo, por amor às pessoas, mas não ore pelo mundo em seu favor. Você está me entendendo? As pessoas oram, tudo que elas fazem, tudo que elas buscam, tudo que elas pedem, e quando fazem, pensando em si mesma, vai perder a conquista verdadeira. Porque perdeu a vida verdadeira. Se não tem a vida verdadeira, como vai ter conquista verdadeira? Não tem. É ou não é verdade? Então, quanto mais abrangente for a nossa consciência de coletividade, mais efeito terão nossas orações e, consequentemente, nossas ações. A falta de consciência dessa coletividade nos leva a perdas terríveis. Essa mulher, ela é uma mulher que achava exagero a lei seca. Depois que o filho morreu, ela queria a lei menos seca, mas queria banir a bebida alcoólica da face da terra, queria fechar as fábricas. É que nós não temos desejamos coisas para o coletivo e não temos consciência do quanto isso pode impactar na nossa vida. Entendeu? Tem gente que acha que é exagero, mas a hora que sofre na pele, dá valor. O que isso mostra? Egoísmo. Olha aqui para mim. Quantas situações difíceis essa congregação já passou? Tem gente que deve ter falado assim, bem feito. Tem gente que deve pensar, mas sim, eu não tenho nada a ver com isso. Mas tem gente que sentiu. Então tem pessoa que só sofre quando ela sofre diretamente na pele. Mas quando chega essa hora, é tarde demais. É o quê? Tarde demais. Não tem consciência coletiva. Tem uma consciência individual. Porque ela pensou assim na hora, assim, não, mas o que tem? O que tem? Pô, se eu meu marido, tomar uma cervejinha, está tudo bem, a gente não vai fazer mal para ninguém. Pois é, aquele que tomou uma cervejinha matou o filho dela. Quem planta, colhe. Exemplo, na vigília que fizemos no final de semana, né, missionário? A ceia ministerial estava cheia de gente e o senhor fez um convite, né, para o pessoal ficar para a vigília, que nós ia orar por um propósito, e aí a gente viu quem se preocupa tanto de trás. A minoria. Irmão, os irmãos gostam de vigília até o dia da vigília. Chega no dia da vigília, os irmãos param de gostar da vigília, né? O primeiro bocejo, tem que ir embora, não aguento mais. Eu nem falo, meu irmão, porque quando está com raiva é bom não falar. Então, se eu sente raiva, sinto. Mas eu descompilo, vou embora.
Isso não é falsidade, irmão. Isso aí eu estou me controlando. Eu estou exercendo o domínio próprio. Não confunda domínio próprio com falsidade. Beleza? Então a falta dessa consciência leva a perdas terríveis. Deu o exemplo dessa mulher aqui. O terceiro tipo de oração é intercessão. A chave da palavra aqui é misericórdia. Fala assim, misericórdia. O que é interceder? Entendeu? Eu vejo o pastor Marquinhos cometendo um pecado, quebrando a lei, quebrando um princípio, e eu sei a consequência daquilo. Eu sei que se não tiver alguém na brecha, Deus vai destruir ele. E tem gente que fala assim, pastor, tomara que destrua mesmo. Então, misericórdia é o que Jesus fez na cruz. Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles fazem. É a parábola da figueira lá. O dono da plantação de uva plantou uma figueira. No primeiro ano a figueira não deu fruto. No segundo ano a figueira não deu fruto. No terceiro ano deu fruto. O dono ficou aborrecido. Esse dono é Deus, não é? E falou assim, arranca essa figueira daí. Aí chegou o empregado. Nossa, amém. Senhor, deixa eu tratar dela mais um ano. Eu vou trocar a terra, afofar a terra, colocar um adubo. O ano que vem, Senhor, o ano que vem. Sabe, se não der fruto aí o Senhor arranca. Mas olha o empenho, não é? Não foi um pedido irresponsável. Sabe? Olha o empenho, olha o trabalho que aquele pedido ia dar. Preguiçoso não é misericordioso, meu irmão, porque misericórdia dá trabalho. Quem não gosta de alma não é misericordioso. Quem não ama não é misericordioso. Então aqui é uma oração, né? A primeira oração lá é uma oração estimulada pela compaixão. A segunda oração pelo bem do grupo, pelo bem da família, pelo bem da congregação, pelo bem do mundo. É ou não é verdade? Intercessão é uma oração que é inspirada pela misericórdia. Cara, eu estou vendo essa pessoa fazer coisa errada, Senhor, tem misericórdia dela. Senhor, perdoa essa pessoa, Pai. A intercessão, ela vai adiando o juízo sobre aquela pessoa para que ela tenha tempo de se arrepender, tempo de mudar o caminho dela. Porque tem gente que precisa de mais tempo, não é verdade? Por todo mundo, filho, todo mundo. Todo mundo. E não importa o motivo, o que levou aquelas pessoas a crucificar Jesus é porque eles não sabiam. Não é? O outro é teimoso, Senhor, ele é teimoso mesmo, Senhor. Pô, Senhor, mas eu já fui teimoso. Não é verdade? Eu resisti. Vou dizer aí que eu resisti, sei lá, mais de 10 anos no Evangelho. Sou neto de pastor, meu avô paterno pastor, meu avô materno pastor, meus primos pastor, meu tio pastor. A gente era os primos desviados de casa. Não tinha festa familiar que a gente não era evangelizado. Se não fosse meus avós orando por mim, eu acho que eu tinha morrido já. Misericórdia, eu era aquela figueira lá. Todos nós um dia fomos aquela figueira. E se alguém não tivesse decidido por nós, a gente não estava aqui. Escreve isso aí. Existe pessoas que falam assim, não adianta eu orar, porque se ela não quiser, não vai mudar. Existe isso ou é Deus que muda? Tudo está ligado ao livre-arbítrio. A oração de intercessão tem dois motivos. O primeiro motivo é Deus dar mais tempo àquela pessoa. E o segundo motivo é a gente orar para que as circunstâncias da vida dela mude, para que ela tome uma decisão. Então, por exemplo, Paulo intercedeu para a condição de um cara lá mudar. E ele falou assim, eu orei para entregar o corpo dele para o diabo, para que o corpo se perca, mas a alma se salve. Ele chegou num limite assim, que ele entendeu assim, cara, esse cara aqui, ele não vai converter, mas ele tem que ser salvo no último momento.
Então, Senhor, deixa o diabo pegar ele. Que não, nada mais evangelístico na vida de um cara do que o demônio perturbando ele. Entendeu? Nada mais evangelístico. Né? O cara fica possesso dentro de casa, começa a acontecer umas coisas esquisitas. Você está me entendendo? Mas esse cara aí, eu acho que é o seguinte, ó, eu acho que Paulo teve a revelação. Ele tem que converter, mas tem que morrer logo. Porque se ele converter e ficar vivo, depois ele vai desviar de novo. Então, para ele ser salvo, entendeu? Eu não sei exatamente o que aconteceu ali, mas que ele botou o cabo na mão do diabo. Eu nunca fiz isso. Eu já me inspirei umas vezes para fazer, mas Jesus não deixou. Jesus, está na hora de fazer essa oração? Não. Meu irmão, é uma oração que não é muito feita, porque a gente só encontra uma vez ela na Bíblia. Você está entendendo? Não é? Como tem situações que Deus manda a gente parar de orar também. Mas isso é o Espírito Santo, não é, gente? Não é porque eu estou aborrecido. Entenda, ó. Eu tenho que ter um coração misericordioso. Não é eu parar porque eu fiquei aborrecido com a pessoa. Não. É Deus que decide. Não é eu. Amém? Ah, pastor, enchi o saco. Não, meu irmão. Você não tem esse direito, não. Você não pode separar o joio do trigo. E a ação de graça. A oração de ação de graça, meu irmão, a gente tem que... Então, olha só. A gente tem que ter compaixão das pessoas. Tem que se preocupar com o coletivo, não com a gente. A gente tem que ter misericórdia das pessoas. E a gente tem que ser grato pela vida delas. Não interessa quem elas são. É que nem filho, gente. O nosso filho pode ser a encarnação do capeta, meu irmão. Mas a gente ama o bichinho, não é verdade? Sim ou não? Ama. Não é? Claro que a gente ama. É diferente. Então, a gente tem que orar a Deus. A gente tem que ser grato pelas pessoas. E essa oração aqui, o apóstolo Paulo está aplicando para a salvação, amém? Mas, a gente pode aplicar para qualquer coisa na nossa vida. Vamos dar exemplo, olha só. Meu irmão, casamento. Imagina só, você casou com o filho do capeta. O diabo é seu sogro. Entendeu? Aí você começa a orar por esse cabra com compaixão. Você começa a orar por ele pensando no bem da família. Você começa a orar por ele tendo misericórdia. Não pedindo para Deus mandar fogo do céu. Você começa a orar a Deus por gratidão. Agradeça, seja grato pela vida daquela pessoa. Deve ter alguma coisa boa ali. Porque se não tivesse, você não tinha casado, seu mole. Não é verdade? Então, uma coisa boa você viu. Não é? Não vem com essa, não vejo nada de bom. Casou por quê? Porque é burro? Masoquista, quer sofrer. Joga na parede, me chama de lagartixa. Não, por favor, né? Não, mas ninguém casa sem ver alguma coisa boa. Ninguém. Se olhou alguma coisa boa, meu irmão, nem que seja externo, mas viu. O zar é seu. Não, né? Não, seja grato. Gente, cara, a probabilidade de Deus agir na vida dessa pessoa é muito grande. Claro que ela tem um livre-arbítrio, mas, gente, é muito grande de agir na vida dessa pessoa. Você está me entendendo? Então tem que orar por gratidão. Senhor, obrigado. Não é? Ações de graças. Estas 4 palavras-chave, compaixão, unidade, misericórdia e gratidão, expressam a essência do caráter do justo. Não o caráter do justificado. Justificado todos nós somos pelo sangue de Jesus, amém? Biblicamente há uma diferença em ser justificado e em ser justo. Justo, justificado fala de um livramento que o sangue de Jesus nos deu. Vamos dar exemplo. Lula é justo ou foi justificado pelo STF? Continua não valendo nada, mas está livre. Tem muito crente que continua não vale nada, mas está salvo. Fazer o quê?
Jesus ama ele. Não é verdade? Não vale o louvor que canta. Não vale a oração que faz. Hã? Não vale. A reza que ele faz é melhor do que ele. O louvor que ele canta é... Estou apaixonado, está nada. Eis-me aqui, Senhor. Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Um dia eu fui orar por alguém e aí me falaram assim, mas não tem que orar pelos outros, porque a oração do justo que tem poder, e o justo é só Jesus. Aí eu falei, mas eu sou justificada por ele, então eu posso orar, eu sou justa também. Tem diferença. Tu não é justificado porque tu é justa porque tu cultivou o caráter do justo. Qual o caráter do justo? Cristo é o justo. O justo é Cristo. Só que Ele é nosso modelo. Ele é a nossa referência. Nós temos que ser imitador dele. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Não é? E a base do caráter do justo são essas 4 coisas: a compaixão, o bem maior dos outros, o justo morrendo pelo injusto. Cara, olha só, você está me entendendo? Está pensando nos outros, está pensando em si. Não é verdade? A misericórdia e a gratidão. Que quem ama é grato por aquela vida, mesmo que aquela vida não valha nada para os outros, mas para a gente, não é verdade? A gente é grato. Você vai ver mãe de traficante agradecendo pela vida do filho e clamando pela vida dele. Olha Salomão, olha Davi. Salomão pegou as mulheres dele no templo, lá em cima do terraço, queria matar ele. E o que Absalão, o que Davi intercedeu por ele? E Davi se entristeceu com a morte dele, mas Davi teria dado graça se ele continuasse vivo, eu tenho certeza disso. Gratidão. A gente tem que ser grato pelas vidas. A palavra aqui é gratidão pelas vidas, amém? Então, essas 4 bases, essas quatro chaves são a essência do caráter do justo. E lembre que a oração do justo, ela tem muito poder. Tiago 5,16b diz assim: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Meu irmão, se eu orar assim pelo pastor Marquinhos, o risco desse cara não mudar é pequeno, mas mesmo que ele não mude, Deus vai me recompensar. Mesmo que ele não mude, Deus vai me recompensar. E o grande sucesso da nossa vida não está no resultado direto do que a gente faz, mas está na recompensa que Deus nos dá, porque Ele é bom por aquilo que nós fazemos. Por isso que eu coloquei como tema dessa oração aqui, que o apóstolo Paulo está nos instruindo a fazer, a oração da conquista. Ele nos ensina a orar assim, para que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Mas você pode orar a ela, para que o seu marido seja um marido abençoado, para que a sua esposa seja uma esposa transformada, para que a empresa que você trabalhe cresça e você tenha um resultado ali. Você pode orar para tudo, desde que você ore pelos motivos certos, a oração certa, do jeito certo, pela motivação certa. Antes de tudo. Antes de quê? Antes de tudo. Pastor, mas eu vou ter que então de manhã, antes de sair de casa, eu vou ter que orar por tudo? Não, não é assim. As coisas vão aparecer na sua frente, sim ou não?
antes de fazê-las, ore. Não precisa ajoelhar, ficar, não, ore, Senhor, estamos aqui em tuas mãos, Senhor, me ajuda, me dá graça, me dá sabedoria. Ore. Você vai comer, ora. Você vai sair para ir no banco, ora. Você vai no mercado, ora. Você está me entendendo? Ora. Nem que seja para achar uma promoção. Ora. Né? Você vai fazer uma visita, ora. Você vai tomar banho, vai no banheiro, não perca tempo, ora, meu irmão. Nem que seja em língua estranha, mas sai orando. Rajadas de mistério para lá, mistério para cá. Ora. Você está entendendo? Você vai ter as verdadeiras conquistas que Deus quer para você. Fique de pé no seu lugar, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, obrigado, Jesus. Pai, como é bom estarmos aqui. Como é bom estarmos reunidos aqui neste lugar, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ter uma vida de oração e a viver os princípios da oração da conquista, Pai. Porque o Senhor nos chamou para conquistar. O Senhor nos chamou para ser mais do que vencedores, Pai. E nós queremos, Senhor, terminar esse culto hoje adorando ao Senhor através dessa canção. Porque reconhecemos, Senhor, que Tu és o único e verdadeiro Deus e a nossa esperança está no Senhor. Oh, aleluia. Vamos adorar o Senhor, vamos louvar Ele. Riba! Oh, aleluia. Oh, Santo Espírito. Declare isso com fé. E menos de mim. E menos de mim. E menos de e menos de mim, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Meu irmão, Deus te abençoe. Não saia sem me dar um abraço, porque isso não é pecado, mas é quase pecado.